Bom dia, crianças! Eu sou a estagiária Bruna e hoje nós vamos estudar gênero textual. O gênero textual que nós vamos estudar hoje é fábula. Vocês conhecem a fábula? Já ouviram falar? Não? A fábula ela é um gênero textual bem simples. Vocês já devem ter escutado ou lido alguma historinha, só que vocês não sabiam que era uma fábula. Para isso, eu vou falar para vocês algumas características da fábula para que vocês saibam quando é uma fábula, tá bom? A primeira é que os personagens da fábula, geralmente eles são animais que possuem características humanas. Mas o que é isso, características humanas? Você sabe me dizer? Isso, são semelhanças com a gente, né? Com os humanos. Ou seja, os personagens são animais e eles podem conversar entre si, assim como nós conversamos com os nossos pais, os nossos colegas. Por exemplo, um leão pode conversar com um cachorro, ou um gato conversar com um cachorro, e assim por diante, depende da história. A outra característica está lá no final da história. Toda fábula traz pra gente uma lição de moral. Você sabe o que é isso? Isso é um ensinamento, um aprendizado. Nós vamos aprender algo com aquilo. Agora eu vou entregar para vocês um textinho sobre a fábula e a estrutura dela que eu falei para vocês. Aí eu vou ler e vocês colhem no caderno, tá? A fábula é uma narrativa figurada no qual os personagens são geralmente animais que possuem características humanas, que é o que eu disse, né? Pode ser escrita em prosa ou em verso. O que é prosa? A prosa, ela vai ser essa conversa que eu falei para vocês, né? Eles estão conversando entre si. E na fábula nós chamamos isso de prosa ou diálogo, né? A conversa dos personagens. E é sustentada sempre por uma lição de moral, constatada na conclusão da história, ou seja, no final da história, né? A estrutura de uma fábula. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se... Lembra o que é o texto narrativo? Que vocês já estudaram? Que é narrado por alguém, né? A história está sendo contada por alguém, isso mesmo. Tem alguém narrando a história. É importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Então, ela é organizada certinho. No início, apresentamos os personagens e a situação. Depois, desenvolvemos o texto de forma que os personagens interajam em torno de uma situação. Ou seja, eles podem conversar, podem brincar, depende da história também. E por fim, criamos um final surpreendente, que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto geralmente. Agora, eu vou contar uma fábula para vocês. Ela se chama O Ratinho, o Gato e o Galo. Essa fábula é de Monteiro Lobato, foi ele quem escreveu. Certa manhã, um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Ele queria conhecer o mundo lá fora e as coisas boas que os seus amigos lhe contavam. Então ele foi. Saiu do buraco, admirou a luz do sol, o verde das árvores, a correnteza dos ribeirões e até a habitação dos homens, onde ele parou numa casa, no quintal de uma casa da roça. Que interessante, disse ele. O ratinho examinou tudinho, farejou a tulha de milho e a estrebaria, até que ele notou no terreiro um certo animal de belo pelo, mas estava dormindo. O ratinho, então, farejou sem receio nenhum, quando de repente apareceu um galo que cantou e bateu as asas. O ratinho, por um triz, não morreu de susto e saiu correndo como um raio para sua toca. Chegando lá, ele contou para sua mamãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, mas nada me impressionou tanto como 2 animais se eu vi no terreiro. Um, de pelo macio e ar bondoso, seduziu-me logo. Pensei que eram uns desses, bons amigos da nossa gente,
mas uma pena que ele estava dormindo, pois eu não pude cumprimentá-lo. O outro, que ainda me bate o coração. O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha. Tinha um aspecto ameaçador que eu quase caí de costas, percebendo que deveria ser o terrível gato que tamanha destruição faz no nosso povo. A mamãe rata, ao ouvir isso, assustou-se e disse: "Como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, é o galo, uma ave que nunca nos fez mal. As aparências enganam. Aproveita a lição e fique sabendo que quem vê cara não vê coração." Agora eu vou entregar para vocês a fábula impressa, tá? E vocês colhem no caderno e realizem a leitura antes de fazer a atividade que eu vou entregar depois. Essa fábula aqui, O Ratinho, o Gato e o Galo, de Monteiro Lobato, eu tirei ela de um site da internet, tá? Aqui embaixo tá a fonte do site que eu tirei. Aí lá tem mais historinhas. Se vocês quiserem ver, vocês podem entrar, tá? Agora, para fazer a atividade, nós vamos fazer uma retomada. Lembra lá no começo da história? O que aconteceu? Como que a história começou? Quando o ratinho queria sair do buraco, né? Aí ele saiu. O que ele fez depois? Ele foi conhecer as coisas do mundo lá fora, né? A luz do sol, o verde das árvores. O que mais que ele conheceu? A correnteza dos ribeirões e a habitação dos homens, né? Onde nós moramos. E lá nessa habitação dos homens, lá naquele quintal que ele parou, lembra? O que ele encontrou lá? 2 animais, né? Qual animal que ele encontrou primeiro? O gato. Ele teve medo do gato? Não, né? Que ele não conhecia. O gato estava dormindo, ele achou que era amigo deles, né? Parecia ser bondoso. O que ele fez? Ele farejou o gato, né? E aí nisso, o que acontece? Aí aparece o galo, né? E o ratinho fez o quê quando o galo apareceu? Ficou morrendo de medo, né? E saiu correndo, não foi? E pra onde que ele correu? Pra casa da mamãe, né? Pra casa dele. E lá o que aconteceu? Isso, ele foi contar as aventuras do passeio, né? O que ele tinha visto. E como que ele falou pra mamãe? O que ele falou? Que o que mais impressionou ele foi os 2 animais, né? O que ele falou sobre o primeiro animal? Que era o gato, né? Falou que tinha pelo macio, ar bondoso, né? Ele pensou que era amigo deles. E sobre o outro animal, que era o galo, isso mesmo. Ele falou que era um bicho feroz, né? Tinha um aspecto ameaçador. Ele ficou morrendo de medo, não foi? E aí depois? O que a mamãe rata fez quando o ratinho disse isso? Ela se assustou, né? Porque o ratinho estava enganado. Então ela disse pra ele que ele estava enganado. Ela contou a verdade, né? Que o animal que o ratinho pensava que era bondoso era o terrível gato, né? E o outro era o galo, que nunca tinha feito mal pra eles. E o que a mamãe ensinou pra ele no final da história? Que as aparências enganam, né? Que quem vê cara não vê coração. Foi isso mesmo, parabéns! Agora, eu vou entregar a atividade para vocês, tá? Vocês podem olhar o textinho, a fábula impressa e responderem. Eu vou ler ela com vocês. Que gênero textual é esse? Qual que é o gênero que estamos estudando? Aí vocês colocam. B. Como é organizado? Como que a fábula é organizada? Esse gênero é organizado? Vocês vão colocar a estrutura. Lembra lá no começo quando eu expliquei? Quem o escreveu? Quem foi o autor dessa história? De onde foi retirado? Onde podemos encontrar textos como este? Quantos parágrafos há no texto?
Qual o ensinamento que essa fábula nos transmite? Quem são os personagens da fábula? Essa é fácil, né? O que o ratinho pôde conhecer no seu primeiro passeio pelo mundo? Qual foi a primeira impressão que o ratinho teve sobre o gato? E sobre o galo? Se o gato estivesse acordado, o que poderia ter acontecido? O que a mamãe rata ensinou para seu filho? E a última, qual foi o erro cometido pelo ratinho? Vamos ver se vocês conseguem identificar essa. Terminaram? Agora nós vamos fazer a correção. Eu vou corrigir com vocês. Se estiverem errado, vocês arrumam no caderninho, tá? Que gênero textual é esse? Qual que é o gênero que estamos estudando? Fábula, isso mesmo. Como que é organizado mesmo a fábula? Essa que eu entreguei é organizada em parágrafos, ela possui início, meio e fim, né? A estrutura da fábula. Quem foi que escreveu essa fábula que eu contei para vocês? Foi Monteiro Lobato. E de onde foi retirado? De um site. E onde podemos encontrar textos como este? No site, na fonte que está lá na fábula impressa que eu entreguei, né? Era isso mesmo. Quantos parágrafos há no texto? 6 parágrafos. Qual o ensinamento que essa fábula nos transmite? Que as aparências enganam, que não devemos julgar, falar algo antes de saber, né? Quem são os personagens da fábula? O ratinho, o gato, o galo e a mamãe. Essa estava fácil. O que o ratinho pôde conhecer no seu primeiro passeio pelo mundo? A luz do sol, os ribeirões, né? O verde das árvores e a habitação dos homens. Qual foi a primeira impressão que o ratinho teve sobre o gato? Que era bondoso, né? Parecia ser amigo da gente dele, né? E sobre o galo? Que era um bicho feroz, ameaçador, né? Se o gato estivesse acordado, o que poderia ter acontecido com o ratinho? Ter sido devorado, né? O que a mamãe rata ensinou para o seu filho? Que as aparências enganam. E qual foi o erro cometido pelo ratinho? Foi julgar antes de saber, né? Ele não conhecia, não tinha certeza e já saiu falando, né? Isso é errado, a gente não pode fazer isso, não podemos, né? Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre fábula. Espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido.